neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que está fundamentada na neurociências aplicada à educação, com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva. E ela tem como objeto de estudo entender a relação do sistema nervoso e o processo de aprendizagem. Então, isso é a neuropsicopedagogia. Ai, Karen, agora confundiu toda a minha cabeça. Como assim? Como assim? Ela é uma ciência, mas ela não é uma profissão, mas ela não é uma prática, mas ela não é uma ação. Tudo isso engloba a neuropsicopedagogia. Mas, como uma boa contadora de histórias, a gente tem que ir lá no começo da história dela. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso NeuroBP em ação de hoje. Eu sou Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia, mesmo que você ainda não tenha clientes, não tenha instrumentos e não tenha consultório. Hoje nós vamos falar o que é essa tal neuropsicopedagogia. Para quem está chegando agora, para quem às vezes não me conhece, ou conhece, mas não sabe a minha história, né, inteira. Eu tenho uma história, eu sou uma contadora de histórias, isso é fato. Na minha adolescência, eu fiz parte do grupo dos desbravadores. Não sei quem aí já ouviu falar, quem conhece. E nos desbravadores, a gente tem que fazer as especialidades, tem lá as classes por ano, por idade. Então, era muito legal, né? Tinha toda a questão de acampamento, mas era um desenvolvimento físico, mental e espiritual. Então, eles têm esse tripé aí como base. E eu lembro que uma das minhas especialidades preferidas de fazer foi a arte de contar histórias. Eram histórias cristãs, mas a arte de contar histórias era assim que eu amava, porque eu amo contar histórias, eu amo ler. Esse é um universo assim que me encanta desde muito pequena. E a culpada disso tudo é minha mãe, porque quando ela estava grávida de mim, ela contava histórias para mim enquanto eu estava na barriga. E logo que eu nasci, ela eu vim para Curitiba, eu nasci em Ponta Grossa, mas eu vim para Curitiba com 27 dias, então eu me considero curitibana. E a minha mãe, então meu pai trabalhava no centro, eles moravam perto ali, não muito perto, mas num bairro próximo da Biblioteca Pública do Paraná, que é aqui em Curitiba. E minha mãe me levava com um mês na biblioteca, e às vezes perto do horário do meu pai ir embora, ela ia lá, sentava na ala infantil e ficava me contando histórias. Eu amo histórias, amo contar histórias. E quem me acompanha sabe que tudo na minha vida começou, né? A neuropsicopedagogia começou na minha vida muito antes da própria neuropsicopedagogia existir. Porque quando eu era muito criança, eu ajudava minha mãe, que era professora. Então eu brinco que quando ela estava grávida de mim, ela se formou no magistério. Aí, bebezinha, eu estava bebezinha, ela me levava na biblioteca. Não tinha como eu não ser essa pessoa, né? Que adora estudar, adoro compartilhar o que eu aprendo, adoro falar sobre tudo e, mais do que tudo, colecionar histórias, né? E por isso hoje eu quero contar para você, né, o que é essa tal neuropsicopedagogia, que entrou na minha vida assim muito despretensiosa, e hoje, né, faz com que eu esteja aqui sendo, né, tendo o privilégio de ser mentora de profissionais, coordenadora de curso de pós-graduação, diretora de um Instituto de Educação e Neuroaprendizagem aqui em Curitiba. Então, a neuropsicopedagogia, ela vem ali, ó, de quietinho, e hoje ela é parte majoritária na minha vida, parte majoritária aí dos meus pensamentos, dos meus projetos, das minhas ações, das minhas atividades. Então, é muito, muito, muito bom. E eu quero compartilhar com quem está chegando, porque muita gente chega aqui e não sabe muito bem o que é a neuropsicopedagogia, às vezes até fez uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, como foi o meu caso, e saiu de lá sem saber muito bem o que era, porque existe ainda muita confusão, muito desconhecimento em relação
a neuropsicopedagogia. E a neuropsicopedagogia, então, ela é uma ciência muito nova. Ela surgiu em 2008, ó. Se a gente for contar 2008, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ela tem 15 anos, gente. Ela é uma adolescente. A neuropsicopedagogia é adolescente. Então, ela ainda está sendo conhecida, né? Ela ainda está sendo divulgada, expandida. E uma das minhas missões aqui hoje é fazer com que mais e mais pessoas conheçam sobre a neuropsicopedagogia e todos os seus benefícios, que não são poucos. Então, vamos lá. O que é essa tal neuropsicopedagogia? Então, a gente tem que começar sempre com o conceito. Como eu falei para vocês, ela surgiu recentemente, 2008, então ela tem 15 aninhos. 15 aninhos, é uma adolescente, tá debutando aí, né? Tá debutando esse ano, vamos debutar a neuropsicopedagogia. Ela tá fazendo aí 15 anos de existência, né? Mas ela é uma ciência transdisciplinar que surgiu no meio acadêmico. Então, por isso que ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que uniu ali os conhecimentos de três grandes áreas de conhecimento, de três grandes áreas de estudos, que é a neurociências aplicada à educação, a pedagogia e a psicologia cognitiva. Então, existia um grupo de estudos, né, numa faculdade aqui no sul do Brasil, que tinha um grupo de estudos que envolvia profissionais da área da neurociências aplicada à educação, da pedagogia e da psicologia cognitiva. E eles buscavam entender como que acontecia o processo de aprendizagem, mas com a especificidade de entender ali o sistema nervoso. E quando a gente fala em sistema nervoso, lembre-se, a gente não está falando só de cérebro, tá? O cérebro, ele é um órgão do sistema nervoso. Claro que há quem diga aí que ele é o órgão principal aí do nosso corpo, né? Ele é o nosso comandante, a nossa central de comando, é a nossa placa-mãe, né? Mas ele faz parte do sistema nervoso. Existem outras estruturas que também fazem parte. Então, esse grupo de estudos buscava entender a relação da aprendizagem com o sistema nervoso. Então, como que essa estrutura do sistema nervoso, né, esse funcionamento, os processos que acontecem ali, colaboravam, contribuíam para a aprendizagem. Por que que umas pessoas tinham facilidade de aprender, outras tinham dificuldade? Por que os processos eram mais fáceis? Quais eram esses processos envolvidos de forma natural que a gente utilizava para aprender e como potencializar esses processos? Será que seria possível estimular, potencializar, desenvolver mesmo alguns processos em prejuízo, mesmo alguns processos com dificuldade? Então, era isso aí que esse grupo buscava entender, né? E eles, então, descobriram, né, a partir desse estudo, eles chegaram num conceito novo da neuropsicopedagogia. E esse conceito diz o seguinte: a neuropsicopedagogia e agora é a hora que você vai anotar, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que está fundamentada nos conceitos de neurociências aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Então, vamos lá de novo. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que está fundamentada na neurociências aplicada à educação, com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva. E ela tem como objeto de estudo entender a relação do sistema nervoso e o processo de aprendizagem. Então, isso é a neuropsicopedagogia. Ai, Karen, agora confundiu toda a minha cabeça. Como assim? Como assim? Ela é uma ciência, mas ela não é uma profissão, mas ela não é uma prática, mas ela não é uma ação. Tudo isso engloba a neuropsicopedagogia. Mas, como uma boa contadora de histórias, a gente tem que ir lá no começo da história dela. E ela surge, então, no campo teórico, ela surge nas pesquisas, ela surge no campo científico. Por isso, ela é
uma ciência que se embasa em 3 pilares muito fortemente consolidados, mas que ela é, ao mesmo tempo, autônoma. Então, ela é uma ciência separada, mas que surgiu ali dessas 3 grandes bases. Já falei o objetivo, né? E já falei enquanto ciência a neuropsicopedagogia. Mas ela é uma ciência que estuda o quê? Estuda o processo de aprendizagem. Estuda, né? Ela busca compreender o processo de aprendizagem na perspectiva do funcionamento do sistema nervoso. Então, ela não pode ficar só no campo teórico, ela não pode ficar só no campo científico. O que a gente precisa da neuropsicopedagogia? Para a gente pesquisar a fundo, para a gente saber a sua importância, como funciona, se tem benefício, se é relevante, se não é relevante. Precisamos de uma atuação prática. Precisamos colocar em prática. E como que a gente faz isso? Através da neuropsicopedagogia na prática, através dessa profissão que surgiu, né? Que é quando esse profissional que estuda o sistema nervoso, estuda a relação da aprendizagem, estuda o processo do desenvolvimento humano, então esse profissional ele vai a campo entender os processos individuais ou coletivos dos sujeitos, né? Como que esses sujeitos se desenvolvem, né? Desenvolvem as suas aprendizagens nos grupos, de maneira individualizada. Então, tudo isso, né, leva a uma ação prática, leva a um campo de atuação, né? A uma ação prática. E na neuropsicopedagogia, então, a gente tem 2 campos de atuação prática, que é o que a gente chama de neuropsicopedagogia clínica, mas que não está relacionado com consultório, gente. Ela está relacionada com atendimento individualizado. Então, se eu vou atender um para um terapeuta para um paciente, chama-se neuropsicopedagogia clínica. E nós temos o campo de atuação neuropsicopedagogia institucional, que mais uma vez também não tem a ver com instituições, mas sim com o princípio do atendimento coletivo. Um terapeuta para um grupo, um terapeuta para um grupo, neuropsicopedagogia institucional. Essas são as 2 formas que nós vamos utilizar da neuropsicopedagogia: atendimento clínico, atendimento institucional, ou seja, atendimento individualizado tem um protocolo, atendimento coletivo em grupo tem outro protocolo, tá? Isso é essa tal neuropsicopedagogia. E aí, a gente tem que falar dessa ação, né? Dessa profissão. Mas então, se é uma profissão que está relacionada ali com o sistema nervoso, com a aprendizagem, quem pode ser neuropsicopedagogo? Quem pode se considerar um neuropsicopedagogo? Como se habilita para a neuropsicopedagogia? E a resposta é uma só, tá? O que habilita para a atuação do neuropsicopedagogo é a pós-graduação em neuropsicopedagogia, tá? Então, se você fez uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, independente do que está escrito depois, clínica, institucional, escolar, educação especial inclusiva, TDAH, gestão escolar, hospitalar, não importa. Se é neuropsicopedagogia, pós-graduação lato sensu, mínimo 360 horas, neuropsicopedagogia, aí sim você pode atuar como neuropsicopedagogo, aí sim você pode se considerar um neuropsicopedagogo, aí sim você pode ser um neuropsicopedagogo, tá? E por que eu tô falando isso? Se eu quero ser neuropsicopedagogo, se o que me habilita para ser neuropsicopedagogo é uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, é óbvio que quem pode ser neuropsicopedagogo é quem já concluiu a pós-graduação em neuropsicopedagogia, certo?
mas muitas pessoas têm dúvida. Por ser uma formação por pós-graduação, Kari, eu tenho uma pós-graduação em neurociências, uma pós-graduação em pedagogia. Posso me considerar neuropsicopedagogo? Não. Karen, eu tenho uma pós-graduação em neurociências, eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia, olha só, junta neuropsicopedagogia. Posso me considerar neuropsicopedagogo? Não. A única pós-graduação que habilita é a neuropsicopedagogia. Então tem que ter essa palavra lá no teu certificado, neuropsicopedagogia. Bom, aí me perguntam muito, a neuropsicopedagogia, essa tal aí, ela é regulamentada? Mas tem regulamentação? Tem leis? Tem alguma regulamentação dela? Então, vamos lá. A neuropsicopedagogia, ela tem a regulamentação da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que já colocou ela lá no catálogo de ocupações, né, barra profissões, que podem ser exercidas de norte a sul do Brasil, em qualquer espaço do território brasileiro. Então, sim, nós já somos uma profissão reconhecida. Mas nosso país é um país burocrático no meio legislativo. E não, a neuropsicopedagogia ela não é uma profissão regulamentada por lei, tá? Isso não quer dizer que ela não possa ser exercida e que ela não é regulamentada, tá? Vamos lá, então, por partes aqui. Primeiro, existem muitas profissões que não são regulamentadas por lei. Por exemplo, pedagogo. O pedagogo, quando termina a sua graduação em pedagogia, ele pode atuar. Existe, acho que uma das maiores campos de vaga no nosso país, mercado de trabalho, é para pedagogos, né, e professores com formação em pedagogia. E nós não temos, mesmo sendo uma profissão lá, ó, quem estudou pedagogia como eu fui aluna da Universidade Federal aqui do Paraná, quem estudou pedagogia como eu sabe que a palavra pedagogia vem lá da Grécia Antiga, onde tinham lá os pedagogos, né? Que iam, ensinavam, cuidavam das crianças, dos nobres, né? Gregos. Então, assim, a pedagogia, ela é muito antiga, ela é muito consolidada. Qualquer lugar que você for no Brasil, todo mundo sabe o que é um pedagogo. Qualquer cidade que você for buscar um campo de trabalho, vai ter vaga para pedagogo, vai ter mercado de trabalho para pedagogo. E mesmo assim, a pedagogia não é uma profissão regulamentada lá no Congresso Nacional, nunca passou uma matéria legislativa pelo Congresso, né, pelo Senado, enfim, nunca foi aprovada uma lei que normatiza a pedagogia, tá bom? É isso que acontece com a neuropsicopedagogia. A pedagogia também é regulamentada pela CBO e nem por isso ela não é legitimada, tá? Ela é muito legitimada. Mas quais são as questões, implicações legais em relação a isso, né? A gente tem ali a CBO, que é essa classificação brasileira de ocupações, que ela vai autorizar as profissões que são reconhecidas no Brasil, né? Algumas profissões precisam de uma regulamentação, que tem uma lei, que aí tem um conselho próprio federal, aí vai ter fiscalização, vai ter toda uma normativa, né, que deve ser seguida, mas não é o caso nem da pedagogia. Por que eu trouxe a pedagogia? Porque é uma ciência irmã aqui muito bem legitimada, e também não é o caso da neuropsicopedagogia, tá bom? Antes de eu passar para essa, vou continuar falando aqui da regulamentação, só no seguinte: como não há uma lei para o neuropsicopedagogo, não passou lá pelo Congresso Nacional, não há também nenhum lugar onde o neuropsicopedagogo precisa se registrar, ou se associar, ou se sindicalizar para poder atuar com neuropsicopedagogia.
O único instrumento que você precisa para atuar com neuropsicopedagogia, começar aí os seus atendimentos, viver de neuropsicopedagogia, transformar vidas, é o seu certificado de pós-graduação, tá bom? Esse é o único instrumento que você precisa. E aí, eu falei que nós temos dois campos de atuação: o clínico, que é o individualizado, e o institucional, que é o coletivo. E muita gente me pergunta, tá, Karen, mas e a neuropsicopedagogia escolar? E a neuropsicopedagogia hospitalar? Onde que elas ficam nesse lugar aí? Porque se só tem clínico institucional, o hospitalar tá onde? O empresarial tá onde? O escolar tá onde? Né? As pessoas perguntam. Mas aí eu quero trazer de novo o que eu já falei brevemente, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais. A palavra clínica e a palavra institucional, elas não estão relacionadas com o local onde o profissional vai realizar as suas ações neuropsicopedagógicas. A palavra clínica vem da metodologia clínica, que é um atendimento individualizado. E aí a gente chama de método clínico, né? Principalmente na área da psicologia, da psiquiatria, do atendimento mesmo, a gente fala atendimento clínico, que é individual, tá? Mas não necessariamente numa clínica, num consultório. Ela pode ser em qualquer espaço adequado, desde que seja atendimento um para um. Um profissional, um terapeuta para um paciente, tá? Isso é atendimento clínico. E a neuropsicopedagogia escolar e hospitalar, ela pode ter uma característica de atendimento clínico. Você pode ir aos hospitais, você pode atender em ONGs, em escolas, de maneira individualizada. Isso é atendimento clínico. Já o institucional, ele segue o mesmo princípio. Institucional vem da metodologia de atendimento coletivo. Então, há atendimentos de grupos, por isso chama institucional, mas não necessariamente, tem que ser numa instituição, tem que ser numa escola. Não, você pode realizar atendimento coletivo numa clínica, num hospital, numa ONG, tá? Não importa, tá bom? A questão é somente essa. Então, se você tem uma pós-graduação em neuropsicopedagogia hospitalar, você pode atender tanto de maneira clínica quanto de maneira institucional, não há problemas nenhum, porque não está falando do local de atendimento, e sim do princípio de quantos pacientes aquele terapeuta vai atender ao mesmo tempo. Clínico, um para um, institucional, um para grupo. Mas agora, antes da gente encerrar, eu quero saber de quem está aqui se você aprendeu alguma coisa de valor. Teve algum valor para você essa aula aqui, ó, Express em Neuropsicopedagogia, para a gente saber o que é essa tal neuropsicopedagogia. E se teve algum valor, se você aprendeu alguma coisa nova, se te deu algum insight, coloca para mim aqui nos comentários, #valor, para eu saber que teve valor essa aula, que valeu a pena a gente vir aqui falar sobre essa tal neuropsicopedagogia que está aí revolucionando vidas. E ao longo dessa semana eu vou trazer muitas histórias. Sou contadora de histórias, sou professora também, sou mentora, então vou trazer muitas histórias, mas com muito conhecimento, com muita aprendizagem para você se desenvolver cada vez mais. E talvez você não saiba, mas eu tenho uma missão. E a minha missão é colocar a neuropsicopedagogia em cada canto desse país. É fazer com que nós tenhamos profissionais atuando em cada cidade desse país imenso. E para isso, eu preciso contar com você. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.